Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Martim Ugarteche, sou professor aqui na UCP, na área de filosofia, mas também sou o diretor do Centro de Estudos Culturais. Vocês estão vendo aí, SEC. Não é o SEC da engenharia, é outro SEC. Centro de Estudos Culturais, que em parceria com a Universidade Católica organiza uma série de atividades que buscam o encontro entre a fé e a cultura. Então, neste ano, que é o ano da fé ainda, já daqui a pouco vai terminar, nós organizamos um ciclo de palestras pelo ano da fé, e essa é a sexta palestra, a última. As outras, as anteriores, a maioria realizadas também aqui na UCP, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, quem estiver interessado pode procurar. E hoje temos a grande alegria de ter aqui um ex-aluno da UCP, na verdade, do curso de Letras, o Felipe Simas, que hoje já é mestre em literatura pela Pontifícia Católica do Rio, e doutorando também, já está quase no fim do doutorado, não é verdade? Então, ele vai falar sobre o papel da arte na formação do imaginário cristão, e peço para ele uma salva de palmas. Muito obrigado. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao CP, né, na figura do professor Leandro, que me deu essa oportunidade aqui de voltar 10 anos depois do começo da minha faculdade. Agradeço também ao SEC, ao MVC, que raramente a gente tem a oportunidade de juntar a nossa vocação, nosso dom, com algum ideal maior. Eu acho que na figura do Martim, aqui do Dante, de todo mundo que participa do MVC, eles me deram essa oportunidade e eu fico muito honrado com isso. O título da palestra, o papel da arte na formação do imaginário cristão, ele tem, eu acho que tem coisas que a gente não põe em dúvida. Todo mundo sabe o que é arte, né? O cristianismo, a gente também tem alguma noção do que é o cristianismo, mas essa ideia de imaginário, né, já é uma coisa mais complexa. A gente fala imaginário, o que seria o imaginário? Então, a primeira parte da palestra seria mais ou menos para elucidar essa questão do imaginário. O que é o imaginário? Né? Vocês receberam, espero que todo mundo já tenha, um folderzinho com 3 partes. A palestra é dividida em 3 partes. Uma para dizer mais ou menos o que é o imaginário, né? A segunda, na segunda parte eu vou dar exemplos históricos de algumas interações entre o cristianismo e a arte, e como isso se introduz na formação do imaginário. E na terceira parte eu vou falar sobre as possibilidades contemporâneas de formação do imaginário, porque a gente está tratando ali, tirando o último exemplo que eu vou dar de arte, que é o exemplo da poesia no século XX, tudo é muito antigo. Será que dá? Será que não dá para a gente integrar o cristianismo ao nosso imaginário hoje em dia a partir da arte? Esse é o tópico do terceiro ponto que eu vou abordar. Bom, o primeiro problema que a gente encontra, né, e tem um pessoal de direito aqui, eu vou falar algumas coisas de direito, né, a palestra ela foi feita principalmente para um público estritamente católico, né, mas quando eu soube que eu ia dar essa palestra para um público também de literatura, eu tentei adaptar isso ao contexto acadêmico e ao contexto de literatura. Então, acho que o primeiro problema que eu coloco aqui, e isso eu tiro de um crítico literário canadense chamado Northrop Frye, qual a função da literatura? Né? Para que serve a literatura num sentido mais amplo?
Eu acho que, eu não sei quantas pessoas aqui fazem faculdade de letras, mas, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de letras, se alguém me perguntasse por que eu estou fazendo letras, eu ia falar que é para adquirir cultura. Eu me achava alguém culto, achava que eu não tinha cultura, que eu tinha visto muita televisão e muita coisa, muito filme que não me dava cultura, eu queria ler. Essa era a minha função ali na faculdade de letras. Era primeiro adquirir cultura. Se você pergunta para outra pessoa, ela pode dizer, porque eu sou muito bom em português, desde criança. Eu sou muito bom em português, não sou bom nas outras matérias, resolvi fazer literatura, estudar letras. Se pergunta para outra pessoa, ela vai dizer, porque eu quero sair daqui e conseguir um emprego como professor, porque minha mãe é professora, eu quero ser professor. Né? Mas esse crítico canadense, ele diz que nenhuma dessas coisas são a função da literatura, a função principal. Essas são funções acessórias, individuais e muitas vezes funcionais. Você está usando aquilo de forma utilitária. É uma utilidade do aprendizado ou da formação acadêmica. O Northrop Frye, ele diz que a função principal da literatura é a formação do imaginário. Né? É você formar o seu imaginário, é você preencher a sua informação com certas formas que você não encontraria ou encontraria dificilmente na vida real. Né? Isso pode até ser discutível, né? Mas dificilmente é refutável. Né? E é dessa ideia de imaginário que eu vou partir e ampliar dessa visão puramente literária para uma visão que abrange todas as formas artísticas. Para a gente entender onde se situa essa ideia de imaginário, o próprio Northrop Frye, ele divide a linguagem humana em 3 níveis. O primeiro nível da linguagem humana seria eu adaptei um pouco isso, mas seria o nível da consciência individual e da linguagem pessoal. Seria mais ou menos o seguinte: vocês estão aí sentados, cada um está pensando alguma coisa para pensar o que vocês estão pensando. Vocês estão usando alguma linguagem. Vocês estão usando a linguagem própria do interior de vocês, uma linguagem que talvez só vocês conheçam, né? E se você comunicar alguma coisa a alguém que está do seu lado, essa pessoa vai te reconhecer, porque só você usa aquele tipo de linguagem. É alguma linguagem muito própria de você. Esse é o primeiro nível da linguagem que ele propõe. O segundo nível da linguagem seria o que eu estou utilizando aqui. Seria o nível social e, até certo ponto, científico. Né? Eu já não estou exercendo exatamente a minha individualidade. Eu não estou falando com um amigo meu próximo, eu não estou falando com alguém que eu conheço há muito tempo, eu estou falando para o público numa linguagem científica, né? Nesse caso, um pouco acadêmica, mas também esse segundo nível seria a linguagem da ciência. Seria a linguagem do direito, por exemplo. Você não escreve, você não redige um processo com a linguagem que você utiliza em casa. Seria essa linguagem em que você se insere na participação social. E essa linguagem que é formada, por assim dizer, por uma instituição, né, por um vocabulário próprio, enfim, quando você exerce um papel social, né, e sai da sua linguagem individual. O terceiro nível de linguagem que ele coloca como existente é o nível da linguagem literária. Essa linguagem seria uma linguagem propriamente imaginativa, né? Por quê? Porque ela já não lida diretamente com a realidade como a linguagem científica lida. Né? Eu vou dar um exemplo. Vamos para o direito de novo. Se ocorresse um crime nessa sala, você teria que julgar esse crime como uma coisa real. Você provavelmente não poderia mover nenhum móvel dessa sala.
você não poderia tirar ninguém dessa sala, por exemplo, se fossem testemunhas. Né? Na linguagem literária, se eu fosse escrever um conto sobre essa sala, eu poderia colocar uma pessoa aqui dentro que não existe. Eu poderia mudar a cor das paredes, eu poderia mudar a localização dessa sala. E tudo isso caracteriza a linguagem do imaginário. Essa linguagem imaginativa, que é o terceiro tipo de linguagem que o Northrop Frye propõe. Então, eu acho que a partir desse exemplo básico, dessa diferenciação básica entre as três linguagens, a gente já pode começar aqui com uma definição de imaginário. Eu vou dar outros exemplos, vocês vão entender muito melhor o que é, mas a concepção de imaginário da qual eu estou tratando seria mais ou menos a seguinte. A imaginação é o poder de construir modelos possíveis da experiência humana. Você está construindo modelos. Você está imaginando aquele modelo, mesmo quando sendo baseado na realidade, aquele modelo é uma coisa imaginada. Para a gente conseguir caracterizar melhor esse lugar da imaginação, e talvez esteja ligado mais ou menos a esse exemplo do direito e ao segundo nível da linguagem, a linguagem científica, eu acho interessante a gente fazer uma diferenciação entre ciência e arte. A ciência, ela não estuda uma coisa que não existe. Você não estuda um mineral que não existe. Você não julga um caso que não existe. Entendeu? Você não trata um paciente com uma doença inexistente. Ou seja, a ciência, ela precisa de um material pré-existente para trabalhar em cima e, nesse sentido, tirar suas conclusões. Ela, por assim dizer, ela depende de uma ordenação plena da realidade. E daquela ordenação, ela transforma aquilo numa linguagem, em sistemas, em teorias, etc. O imaginário e a arte, eles trabalham num plano diferente. Não que a arte, que o imaginário independa da realidade, ele não é contra a realidade, mas ele utiliza fatos da realidade para criar uma coisa inexistente. Essa coisa está ligada à realidade, mas ela não é exatamente fiel à realidade e ela pode ser mudada de acordo com o artista, com o escultor, com o poeta, né? Ou seja, no primeiro caso, a realidade define plenamente a ação sobre ela. Né? O caso do médico define plenamente o diagnóstico do paciente. Só que a visão do poeta sobre essa sala não define exatamente como ele vai criar o poema. Isso passa por ele, ele pode criar o poema dependendo das condições artísticas, dependendo do imaginário dele. Essa é uma primeira distinção que eu acho fundamental para a gente compreender onde se situa o imaginário. Uma segunda distinção ela parte de uma coisa muito comum à ciência, que é o seguinte: se você tem uma teoria científica, 10 anos depois você pode dizer que ela está superada. Por quê? Porque ela tem uma ideia da realidade e outra pessoa tem uma ideia talvez mais exata da realidade. Então, na ciência existe essa noção de superação. Como o imaginário, ele mexe com uma coisa que não está presa exatamente ao tempo, como ele, de certa forma, supera os tempos. Alguns poetas diziam que eles escreviam para ser eternos. A arte, dificilmente você pode dizer que ela está superada. Você não vai dizer que um Camões está superado. Isso nunca vai acontecer. Você não pode dizer que um Shakespeare está superado. Então, essa é uma das distinções fundamentais que a gente tem que entender para compreender o que é o imaginário. Agora,
outra distinção, que isso já vem da literatura inglesa, né, de um poeta chamado Coleridge, é a distinção entre fantasia e imaginação. Porque a gente ouve a palavra imaginação, imaginário, e a gente acha que a gente está fantasiando, que isso é a mesma coisa que fantasia, e não é. Essa distinção é muito fundamental, talvez seja a distinção central para quem quer compreender a relação entre arte e cristianismo, porque ela envolve dois conceitos que trabalham com essa ideia do irreal, que trabalham no mesmo plano, fantasia e imaginação estão no plano do irreal, mas que não são a mesma coisa. Uma coisa muito interessante esse termo irreal ele foi criado por Shakespeare. Se a gente pensar antes de Shakespeare, ninguém tinha pensado a ideia de irreal, de uma coisa que, de certa forma, nega a realidade, mas que pode estar presente também. Então, ele criou o termo em inglês unreal. E talvez por isso essa distinção seja uma distinção muito própria da literatura inglesa. A base da distinção entre fantasia e imaginação é a seguinte: fantasia é um simulacro, é uma coisa que tenta substituir a realidade. E imaginação é uma representação consciente. Vamos ficar com essa distinção, com essa definição na cabeça, para tentar entender um pouco a partir da definição exata de fantasia, como que ela se contrapõe à imaginação. Segundo um filósofo inglês também, o objeto da fantasia, ele faz-se intruso no mundo real. Ele deve ser o mais realístico possível, de modo a prover um substituto para os desejos de quem o fantasia. Bom, isso é uma definição. Agora vamos aos exemplos. Tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, ele conta num livrinho fino sobre teatro, que ele estava em casa, ele ganhou dois ingressos para ir ao teatro, quem ia com ele não foi, não apareceu na hora, não tinha mais ninguém na casa, e tinha a governanta na casa, e nunca tinha ido ao teatro, a governanta. Ele falou, bom, vou levar a senhora ao teatro, nunca foi ao teatro, seria uma oportunidade ótima. Chegaram lá, sentaram, começou a peça, uma tragédia, e ela começou a ficar muito assustada. Né? Ela começou a ficar muito assustada com aquilo, e chegou numa hora em que um vassalo do rei estava com o punhal para matar o rei. E simplesmente a governanta deu um pulo e falou, não faça isso, não mate o rei, entendeu? Ela não entendeu que aquilo era uma peça de teatro, ela estava fantasiando que aquilo era uma possibilidade de realidade, aquilo estava dentro da realidade. Ou seja, ela não conseguiu fazer a distinção entre fantasia e imaginação. Ela não conseguiu utilizar a imaginação para saber que aquele espaço da peça, que aquele lugar teatral, era uma coisa imaginária, e que ela deveria interpretar aquilo como uma coisa imaginária. Ela tentar impedir, numa peça de teatro, que alguém mate alguém, é porque ela achava que aquilo estava compartilhando o mesmo espaço da realidade em que ela vive. Outro exemplo básico, clássico, eu não sei se vocês já viram teatro infantil, em que tem alguém escondido, e aí a criança fala, tá ali, já viram isso? Ela não consegue fazer essa distinção. Ela está interagindo com aqueles personagens como se ela estivesse interagindo com a mãe dela, com o irmão dela, com o pai dela. Ela está fantasiando. Ela está tornando aquele personagem uma parte da realidade. Né? É uma peculiaridade da mentalidade infantil. E eu vou dar o último exemplo. Né? Isso talvez na mentalidade infantil seja uma coisa boa, mas na mentalidade da gente, na mentalidade que pretende lidar com o imaginário, essa confusão entre fantasia e imaginação, uma confusão psicológica,
ela tende a ser prejudicial. Por quê? Porque seria uma falsa interpretação da realidade, a fantasia. O último exemplo, então, seria esse clássico, também. Eu não conheço muito novela da Globo, então vou dar um exemplo de vilã, Odete Roitman. É a última vilã de novela que eu conheço. Qual é o nome da... Eu não lembro o nome da atriz. Beatriz Segal. Então, se a Beatriz Segal está andando no Leblon, né, e chega alguém e fala, você é uma vilã, você matou não sei quem, entendeu? Você deve ser condenada. A pessoa está confundindo aquele personagem de novela com uma pessoa real. Ela está fantasiando. Aquela coisa que deveria ser imaginária está entrando no mundo dela e ela está tratando aquilo como uma parcela da realidade. Então, essa distinção é fundamental. Fantasia não é imaginação. Quando a fantasia preenche a imaginação, tem alguma coisa errada. Você não está conseguindo separar o espaço em que a arte se move. Você não está conseguindo separar o lugar exato onde deve estar a arte. Bom, aqui a gente já passa para a parte... conceitos básicos de formação do imaginário. Eu acho que é terceiro tópico de vocês, o segundo, terceiro. E vamos para exemplos práticos. Eu não sei quem aqui é de letras, mas eu vou para um exemplo realmente bem de literatura. Você lê um romance. Você pega um romance e se demora uma semana para ler aquele romance. Digamos que o romance tenha 10 personagens, né? Aqueles 10 personagens talvez sejam pessoas que com as quais você nunca entraria em contato na sua vida real. Se você está lendo um romance russo, um romance alemão, são pessoas completamente diferentes, talvez num tempo diferente, mas que te trazem sensações as quais você relaciona com alguns aspectos da sua vida pessoal. Algum personagem lembra um amigo que você teve, algum personagem lembra um parente seu, ou algum não lembra ninguém. Ou seja, essa pessoa entra no seu imaginário como um tipo diferente. A questão é a seguinte: você demorou uma semana para ler esse romance. Você entrou em contato com 10 pessoas diferentes. Pessoas que talvez durante essa semana vivida na vida real, você não tivesse entrado em contato nem com 10 pessoas, com 5, ou um contato tão profundo quanto que você tivesse no romance, com nenhuma. Você sentiu emoções profundas ali ao ler aquela obra. Emoções talvez novas, talvez... sensações, talvez situações de vida que você não viveria. Acabou o romance, fechou a última página. O que sobrou daquilo? O que sobrou foi a educação do seu imaginário. Aqueles personagens que continuaram na sua cabeça, se o romance for bom, se for ruim, olha, normalmente não sobra nada, né? Mas se for bom, se os personagens foram bem elaborados, se aquilo teve alguma significação para a sua vida, você saiu com 10 pessoas novas na sua vida. E essas 10 pessoas novas, elas vão servir de modelo para você interpretar outras pessoas que você vai encontrar na sua vida. E se você ler mais 10 romances, você vai sair dali com centenas, milhares de modelos novos que servirão de matéria para a sua vida real. Isso é mais ou menos a fórmula da educação do imaginário. Você está preenchendo aquele imaginário com formas, né? Eu prometi que eu ia falar um pouco de direito aqui, então vamos dar um exemplo do direito. Um juiz que julga um processo, ele não é a mesma coisa que um juiz que julgou 1000 processos. Por quê? Ele entrou naquele processo, naquele primeiro, ele acabou de sair da faculdade, conseguiu passar para o juiz
julgou o processo. Ele só tem um caso, tirando os casos imaginários, os casos literários que ele viu nos manuais. Tirando isso, os casos em que ele olhou olho no olho, em que ele precisou julgar alguém real, ele só tem um, e o outro vai ter 1000. O psicólogo, a mesma coisa. Ele tem um caso, o psicólogo tem um caso, ele não tem 1000, ele não tem aqueles 1000 que vão servir de modelo para julgar um caso completamente diferente que vai aparecer. A mesma coisa o médico. Então, o primeiro lugar do imaginário é esse, é o preenchimento da imaginação com formas que, se forem adequadas, poderão interagir com a sua vivência, com a sua vida. Eu fiz esse paralelo entre certas ciências e a literatura, por quê? Porque, se você perguntar qual é a função primária do direito, da psicologia ou da medicina, não é preencher o imaginário, é curar o doente, é julgar ou defender, né, ou curar um paciente. O da literatura, segundo o teórico que eu estou utilizando, é justamente preencher o imaginário. O segundo conceito, e aqui a gente amplia, porque, como eu disse, eu não vou falar só de literatura, por enquanto os exemplos foram estritamente literários, mas a gente pode pensar essa ideia do imaginário em outras artes. Quando você vê uma estátua, ela talvez não preencha exatamente o seu imaginário com uma situação social, mas ela preenche o imaginário com uma forma, às vezes com uma forma de beleza, às vezes com uma ação, com um movimento. Se você ouve uma música, ela talvez não preencha, uma música sem letra, a melodia, ela talvez não preencha o seu imaginário com uma figura humana, né, com uma personalidade, mas ela preenche o seu imaginário com ritmo, e às vezes muito fortemente com sentimento, e às vezes com sentimento que você nunca teve. Se você ouve uma melodia bela, que você nunca ouviu na sua vida, você nunca teve essa sensação. Então, todas essas formas, tanto na pintura, na escultura, na arquitetura, essas são formas de educação do imaginário também. Não é uma coisa, como a gente vai ver pelos exemplos, puramente literária. Um terceiro conceito de imaginário, esse é mais rápido, é o seguinte: a função da educação do imaginário. Por que educar o imaginário? Primeiro, para educar suas reações. Se você, no caso do direito, por exemplo, se você vê um caso de assassinato, primeiro, você vai ficar muito chocado com aquilo. Se você vê 10, você já vai entender melhor o que é a natureza humana. Se você vê 1000, você vai ter uma experiência muito mais forte e vai poder entender melhor a sua reação daquele primeiro caso, ali que você viu e julgou, talvez, ou defendeu. Na literatura, a mesma coisa. Se você lê um romance, você vai ter um tipo de reação muito reduzido. Se você lê 100 romances, as reações para a sua vida prática, dentro daquelas situações que você viu, que você leu e com as quais você interagiu, você vai conseguir ter certos tipos de reação que talvez você não teria naturalmente. Você vai educar o seu sentimento, você vai educar a sua estrutura psicológica, você vai educar o seu conhecimento do ser humano, entre outras coisas. Então, essa prática pedagógica também é uma das funções da educação do imaginário. E aqui eu dou uma segunda definição de imaginário. Seria a seguinte, e agora eu acho que a partir dos exemplos ela já vai ficar bastante clara para todos vocês. A educação do imaginário é a capacidade de integrar a memória, o desejo e a ação
e os sentimentos numa experiência em que as formas contidas na imaginação consigam iluminar as possibilidades contidas na realidade. Ou seja, essa interação entre a sua imaginação e a realidade. Isso é educação do imaginário. Agora vamos para a religião. Isso está fora da religião. Seria esse quarto tópico. A Bíblia como cânone dos cânones. E aqui eu começo citando uma frase do Papa Bento XVI. Ele diz o seguinte, ele cita o pintor Marc Chagall. Ele diz que durante séculos os pintores mergulharam seus pincéis no alfabeto colorido chamado Bíblia. William Blake, poeta inglês, diz o seguinte: o Antigo e o Novo Testamento são o grande código da arte. Eu vou repetir aqui a frase do Papa Bento XVI. Durante séculos, os pintores mergulharam seus pincéis no alfabeto colorido chamado Bíblia. Eu não sei se todo mundo aqui é católico, se tem evangélico, se tem ateu, se tem pessoas de outras religiões. Mas o fato é que se a gente pegar a arte do Ocidente, essas frases são muito exatas. Se a gente pegar a nossa cultura ocidental, essas duas afirmações elas fazem todo sentido. Mas qual a justificativa disso? Qual a justificativa da Bíblia ser esse cânone dos cânones? Sobre isso eu não posso me estender muito. Eu vou citar alguns tópicos que ilustram bem o porquê esse livro religioso, um livro religioso, inicialmente destinado a práticas religiosas, se tornou o centro da arte durante 2000 anos. Por quê? A primeira razão é bem simples. Você pega os muçulmanos, eles têm o Alcorão, está em árabe. Se você não entende árabe, você não vai entender o Alcorão. É simples, não existe tradução, principalmente da recitação. Os judeus têm o Torá, está em hebraico. Se você for judeu, você tem que aprender hebraico e ler o Torá. A Bíblia, ela, mesmo tendo sido composta originalmente em hebraico, aramaico, pouco de aramaico e grego, os teólogos daqui que me corrijam, quem fez teologia, qualquer erro teológico, por favor, que eu não sou teólogo, por mais que ela tenha sido escrita nesses alfabetos e nessas línguas que são completamente incompreensíveis para a gente, para a maioria de nós, ela já no século IV, da virada do século IV para o século V, ela foi traduzida por São Jerônimo para o latim. O latim que era uma língua literária. Essa tradução, e aqui eu peço desculpas, eu não vou falar da coisa teológica, eu vou falar estritamente da coisa literária, essa tradução colocou a Bíblia dentro de uma literatura que já não era semítica, ela não era a literatura dos judeus mais, não era uma parte da literatura do mundo grego, ela era uma parte da literatura do mundo romano. E o mundo romano depois se transformou no mundo francês, no mundo inglês, no português, no espanhol. E depois a Bíblia foi traduzida. Né? O segundo motivo, eu acho que são as camadas interpretativas. A Bíblia pode ser interpretada de modo mítico, pode ser interpretada de modo cosmológico, pode ser interpretada de modo antropológico, de modo histórico. Tudo isso cria uma amplitude de abordagens que favorece a obra artística, que favorece o trabalho literário sobre aqueles textos. E o trabalho da escultura, da pintura, etc. Outra coisa muito interessante, isso já com relação à literatura, como que a gente, mesmo que não é de literatura, define uma história. A gente define uma história como tendo começo, meio e fim.
E se a gente pega a Bíblia como estrutura, como livro, a Bíblia tem um começo, um meio e fim. Então, aquilo já tem um caráter literário, né? De certo modo, aquilo tem um caráter literário tão acentuado que a gente pode ler a Bíblia como começo, meio e fim, e ela faz sentido, e a gente pode ler também cada parte separada, e elas fazem sentido, né? Ou cada historinha separada, elas fazem sentido. E por último, acho que um dos exemplos mais correntes também da Bíblia do caráter literário é a parábola. Cristo, para falar, usou parábolas, e a parábola é uma forma literária. Outra função da Bíblia é ter penetrado tão fortemente na arte do Ocidente. Uma afirmação categórica e geral, a não ser que o sujeito seja um alien, mas todo autor ocidental leu a Bíblia. Você não pode dizer nenhum outro livro em que todo autor ocidental leu, a não ser que esse sujeito tenha vivido isolado da sociedade, ele teve algum contato com a Bíblia. E de alguma forma, menor ou maior, isso influenciou na obra dele. Isso seria a universalidade de influências da Bíblia. Por último, isso já é uma opinião minha, eu como estudioso de literatura, e tendo lido alguma coisa de grandes autores, etc., quando eu leio a Bíblia, eu tenho a impressão de que um ser humano não poderia ter escrito aquilo. Não é esforço humano, minha opinião, um esforço puramente humano, literário, não seria capaz de escrever aquilo. Tem passagens, tem formas, tem formas expressivas, você tem uma série de metáforas e de figuras de linguagem que são muito... Elas estão acima do gênio humano, né? O gênio humano é uma coisa muito marcada, uma coisa muito individual. E a universalidade daquelas formas, ela diz algo mais do que a composição puramente humana. Então, essa característica da Bíblia, como obra inspirada e como obra-prima, como, para quem acredita, como palavra de Deus, e se é a palavra de Deus teria que ser uma obra-prima, mesmo quando comparada a outras obras literárias, é fundamental para a gente entender a influência da Bíblia na arte ocidental. Então, o teórico que eu uso, o Northrop Frye, ele é protestante, ele não faz absolutamente nenhuma abordagem, não por ser protestante, mas por ser um crítico literário. Ele não faz uma abordagem teológica da Bíblia, mas ele diz o seguinte: minha experiência com a literatura profana mostrou-me que os princípios formais da literatura estavam contidos na Bíblia, assim como os princípios da música contidos na sonata, na fuga, no rondó, não têm existência fora da música. O Northrop Frye, ele é radical. Ele simplesmente, nessa afirmação, ele está dizendo: não há obra literária no Ocidente que não tenha alguma influência bíblica. E isso vem dele, ele talvez seja o maior crítico literário da segunda metade do século XX. E, além disso, como ele defende essa tese, ele defende também que a Bíblia seria o ponto de partida para a educação do imaginário. E ele está falando como crítico literário, ele não está falando como... ele até depois, acho que ele largou a igreja, não sei, mas ele está falando essencialmente como professor de literatura. Ele está falando: olha, se vocês querem formar alunos que entendam a literatura, façam com que eles entendam a Bíblia. A última parte, antes da gente passar para os exemplos históricos, lembra no começo que eu falei das 3 formas de linguagem? A linguagem individual, a linguagem social e a linguagem imaginativa. Eu tentei fazer um paralelo disso para a gente entender essas expressões religiosas que eu vou mostrar para vocês.
Eu tentei fazer um paralelo disso com a experiência religiosa. A primeira forma de linguagem seria a linguagem individual. Dentro da religião, a que ela se referiria? Se referiria à autocompreensão, à plena sinceridade que você tem que ter consigo mesmo, aos exercícios espirituais, às experiências interiores, aos estados místicos, né? E, normalmente, as coisas que você não pode expressar. Uma experiência que você tem e que você não pode expressar para o outro. É uma experiência interior. É uma linguagem interior que só você conhece e é o encontro de você consigo mesmo. O segundo seria a linguagem científica. Né? No exemplo primeiro, dentro da religião, seriam as encíclicas, os tratados, as sumas, os compêndios, seria a ciência da teologia, os termos teológicos. E, no terceiro caso, dentro da religião, a forma que corresponde ao imaginário linguístico seria o imaginário religioso. Né? Nos escritos, seriam os escritos místicos, os escritos simbólicos, o Apocalipse, por exemplo. Né? E também as formas artísticas. Então, é nesse terceiro nível que a gente tem que entender os exemplos que eu vou dar aqui. Eles não são sumas. Né? Uma catedral não é uma suma teológica. Né? Uma pintura não é um documento papal. São simplesmente exemplos de arte cristã, que tem a sua fonte primordial na Bíblia. Olha, no primeiro exemplo, a gente está passando aqui, então, para a segunda parte, os exemplos históricos. Isso é mais rápido. O poeta Paul Claudel, ele era ateu, ele viveu naquela época em que o positivismo, tudo era científico. Né? Hoje, eu acho que, se comparado com a época em que ele viveu, nós somos menos cientificistas do que ele. O positivismo foi uma coisa muito forte. E ele estava muito angustiado no dia de Natal. Ele saiu andando por Paris, viu a Catedral de Notre Dame, estava tendo a missa de Natal, ele entrou. Já tinha feito isso muitas vezes, nunca tinha sentido nada, ele entrava para ficar olhando o ambiente, para ficar olhando aquelas pessoas fazendo não sei o que ali. Ele ouviu a Adeste Fidelis, né, aquela música, né, que alguns de vocês conhecem, mas quando ele ouviu o Magnificat, né, a oração de Maria, naquele exato momento ele se converteu. Ele conta essa história. Ele fala, eu estava ali passeando, mas ele diz o seguinte, naquele momento eu tive a ideia de um Deus que na verdade é uma pessoa falando comigo. Né? Essa associação que ele fez entre a música, o sentimento dele, isso a gente está falando uma coisa, racionalizando a coisa, porque foi uma experiência espiritual. Mas ele uniu a música que ele ouviu ao interior dele, e essa união deu numa coisa maior, que foi a conversão dele. E interessante é que essa mesma estrutura, a gente encontra essa estrutura na literatura, é a metáfora. Né? São duas coisas diferentes que a gente une e isso dá uma coisa maior. E essa estrutura metafórica, ela é basicamente a estrutura da arte cristã. Quando você está vendo uma catedral, você está vendo pedra. Né? Como que isso se torna uma coisa maior? Como que a união disso com você se torna uma coisa maior? Né? Então, o primeiro exemplo que é mais interessante, assim, eu procurei pegar 3 exemplos, cada um de uma época diferente do cristianismo, completamente diferente. O primeiro exemplo que eu acho de arte, dessa ligação
com a arte, dessa união que transforma essa ligação em algo maior, ocorre em São Paulo, Atos dos Apóstolos 17. Né? Um dado interessante é que São Paulo, em 13 anos, ele percorreu cerca de 20 mil quilômetros. Ele deu meia volta à Terra. São Paulo deu meia volta à Terra. A pé, de cavalo, sei lá, de camelo, não sei. Ele deu meia volta à Terra. Parou na Grécia. Um dia ele chega à Grécia e vem aqueles gregos, os gregos filósofos por natureza, ouviram São Paulo, disseram, bom, vamos ver a ideia desse homem novo, que ideias que ele vem trazer a nós. A maioria conhece a passagem, né? Paulo vê uma estátua sem nome e ele sabe que aquela estátua é uma estátua para um Deus desconhecido. Tem milhares de deuses, você tem um panteão na Grécia, mas tinha um Deus que eles não conheciam. Qual a associação que Paulo faz? O Deus que eu venho trazer a vocês é esse Deus. Mas se não fosse a arte, como é que ele ia fazer isso? Se não fosse essa estátua naquele lugar, né, a ligação emocional, o imaginário daquelas pessoas preenchido por aquela ideia de Deus desconhecido, diferente de todos aqueles outros deuses que ele tinha no panteão, como que Paulo ia chegar e agir? Então, eu acho que esse é um marco fundamental dessa ligação do cristianismo com a arte. Talvez não seja muito lembrado, mas eu acho que como exemplo é importante para a gente entender como a arte pode ser forte, né? Como ela pode funcionar de modo a impulsionar a pessoa sem maiores palavras. Esse é o Deus que eu trago para vocês e pronto. O segundo exemplo, e aí eu tenho meus slides aqui, é a Catedral de Chartres. Tem uma cena no filme do Ingmar Bergman, que é o seguinte, tem uma aldeia medieval e chega um sujeito de Paris, um sujeito ali vagante, desses padres que vagam por aí, que na Idade Média tinha, o sujeito fugia do mosteiro, ficava vagando. Ele chegou e contou na aldeia. Eu fui a Paris, eu vi um negócio de pedra que chegava até o céu, tinha umas coisas coloridas, umas estátuas. Ele começou a explicar. E o pessoal, ninguém entendeu, achava que ele era maluco. Eu falei, isso não existe. Né? Mas ele falou, eu vi, é lindo, é a coisa mais linda que eu já vi. Né? Então, quando a gente vê essa catedral, a gente tem que imaginar a experiência de um homem desse. Não a experiência de quem já viu várias catedrais, seja ao vivo, seja por foto, mas a gente deve imaginar essa experiência do homem vendo aquilo, o homem que não tinha visto mais nada. E outra coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, na Catedral de Chartres nós temos mais ou menos 1.800 imagens. E dessas imagens, a maioria, alguém que entra lá não vê. São escultores que passaram a vida inteira esculpindo obras-primas e que foram feitas só para Deus. Isso é impensável hoje em dia. Passa a sua vida inteira, o artista, quem viu sua obra? Não sei, Deus viu. A maioria das estátuas de Chartres, quando você entra, um ser humano, do plano humano, não consegue ver. Você vê de helicóptero, você vê com fotos por cima e outras coisas. Né? Essa também é outra característica do imaginário que criou essa catedral. Agora, vamos à interpretação dela. Claro que a interpretação total é aqui a traseira da catedral, né? Aqui a frente, atrás. Quando você entra na catedral,
você tem o julgamento final e o nascimento de Cristo. Você tem o começo e o fim. Você tem as duas coisas ali marcadas. E você entrou na catedral. Os vitrais dos lados e as imagens são o Velho Testamento, o Novo Testamento e figuras da vida cotidiana. Ou seja, se você for interpretar aquilo, você está entrando na vida, enquanto Cristo entrou, você consciente de que Cristo, como Salvador, salvou o mundo, e consciente de que você vai ser julgado. E você entra ali e você vê todas aquelas cenas. Só que para percorrer essas cenas, o que tem? Até você chegar ao altar, que seria mais ou menos a salvação. Você tem um labirinto. Você tem o labirinto da sua vida. Você tem aqueles lugares por onde você passa e não consegue passar, você tem que voltar. Você tem um lugar em que você anda, não chega a lugar nenhum, você tem que voltar. Até você conseguir chegar ao altar e à salvação. Então, isso é dentro da experiência arquitetônica da Catedral de Chartres, dentro do imaginário, né, de alguém que ali entra, isso é fundamental. Você tem que formar o seu imaginário com isso, senão você não entende. E tentar, de alguma forma, ter aquela experiência. A interpretação que eu queria dar, que eu acho maravilhosa, eu acho uma obra de arte maravilhosa, é desse terceiro tímpano aqui. Ó, os vitrais que eu falei são aqueles dois maiores. Os tímpanos são aquela porta de entrada. E eu queria falar exatamente dessa terceira porta aqui. Essa porta, o que ela tem? Ela tem, nessa parte menor, embaixo, o nascimento de Cristo. Em cima, você tem a apresentação de Cristo no templo. E mais em cima, você tem Maria segurando Cristo. Até aí, tudo bem. É uma imagem religiosa. Mas, em volta, você tem os signos do zodíaco, representando o cosmos. Ou seja, você, dentro da sua vida cristã, dentro da sua realidade, você está dentro de ciclos de dia e noite, segunda, terça, quarta, quinta, os meses do ano. Né? Isso está dentro da realidade. A segunda coisa que está dentro da realidade seriam as ciências. E essas são as 7 ciências medievais. Seriam a dialética, a retórica, geometria, aritmética, astronomia, gramática e música. Segundo o homem medieval, o conhecimento do mundo, ele passava por essas ciências. Você conhecendo essas ciências, você tinha o conhecimento da realidade. Era por elas que você tinha o conhecimento da realidade e você aumentava o seu conhecimento da revelação. E qual é o ponto-chave? Por enquanto está tudo desconectado. Mas qual é o ponto-chave disso? É a Maria. Maria, né, a suma perfeição humana, né, a cheia de graça, que tem todas as graças humanas, ela, no imaginário medieval, ela possuía todos esses conhecimentos. Ela dominava, né, de forma intuitiva tudo. Ela era o ser humano perfeito. Né? Por isso ela era cheia de graça. Então, a gente vê como que dentro das ciências medievais e como o homem medieval buscava a perfeição. Óbvio que Maria não estudou como homem medieval, ele sabia que ela não tinha estudado as ciências, mas ele vê isso como um modo de se aproximar da perfeição. Então, o modelo deles está no centro. Tudo isso converge para Maria. Né? E aqui um detalhe interessante, eu falei que tem o zodíaco em volta. O zodíaco, meu signo aqui é o escorpião. Olha que bicho feio que é o escorpião, porque o homem medieval nunca tinha visto um escorpião. Né? Conhecia talvez por falar, mas eu acho que o mais interessante para quem estuda literatura é a representação da gramática, que é uma mulher batendo no menininho, coitado. Olha só. Está vendo? Ele está baixado, se escondendo, e está levando um cascudo. Né? Então, também tem uma certa ironia no estudo da nossa
da nossa língua, né? Desde aquela época a coisa já era difícil de ensinar, né? Então, para não estourar o tempo, eu vou ser bem rápido nesse aqui, e para passar para o último, esse é o quadro, é o Ângelus, que é o toque das Ave Marias. Se vocês repararem, lá no fundo do quadro tem uma igrejinha, né? E na hora do Ângelus, as pessoas param, né, provavelmente 6 horas da tarde, param o seu trabalho, rezam e vão para casa descansar. Como que a gente vê isso dentro da educação do imaginário? Primeiro, você quer parar para olhar o quadro. As coisas que compõem o quadro. O jeito, a reverência das pessoas, né, a posição da mulher, o lugar onde eles estão, o trabalho simples que eles estão realizando, né, a devoção deles. A segunda coisa é você pensar se você faz isso no dia a dia. Você realmente, você acabou o seu trabalho, estou falando só rezar, você para pensar em alguma coisa do seu dia a dia? Você tem esse tempo de reflexão? Essas pessoas tinham. Isso tem que preencher seu imaginário. Por que eu tenho e essas pessoas não têm? Né? Como que isso acontecia? Né? Por que eu, por exemplo, tenho tempo para nada e essas pessoas, naquela época, elas podiam parar e ficar meia hora rezando? Né? Por que elas, pobres talvez, tinham menos preocupação do que eu? Né? Isso é educação do imaginário. Isso é uma interpretação minha, isso é o que esse quadro me leva a refletir. Mas cada um reflita como quiser, mas a gente não pode se negar a esse esforço contemplativo. Por último, de exemplos artísticos, e aí a gente já estava no passado, a gente foi o quê? A Paulo, né? Depois Idade Média, depois século XIX. Eu queria selecionar um exemplo mais próximo do século XX. Né, um exemplo do século XX. Então, eu selecionei a poesia brasileira no século XX. Você pega aqui os autores, e provavelmente já passou na mão de vocês alguns poemas de alguns desses autores. Primeiro, da esquerda para a direita, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade. Todos eles tiveram alguma ligação com o catolicismo. Né? Você fala, isso é coisa do passado. Bom, toda a poesia moderna brasileira teve alguma coisa disso. Alguns muito fortes. Né? Alguns tiveram uma ligação muito forte. Os 2 primeiros livros do Vinícius de Moraes, por exemplo, isso poucas pessoas sabem, foram livros católicos. O Vinícius de Moraes tem poemas como O Vale do Paraíso, né? O Bom Ladrão, A Última Parábola, poemas católicos, que são muito ruins, são os piores poemas dele, mas são do primeiro livro dele. Eu não estou citando nem para vocês verem porque ele tinha 20 anos. Né? Não são poemas como os poemas de amor dele, maravilhosos, são poemas ruins, mas aquilo foi o começo dele. Carlos Drummond de Andrade, um exemplo do Drummond. Drummond não era católico, mas A Máquina do Mundo, que talvez seja o poema brasileiro mais importante do século, na minha opinião, foi publicado na revista Ordem, do Centro Dom Vital, na revista católica. Manuel Bandeira, poemas para Cristo, Nossa Senhora, São Francisco, Santa Rosa, Santa Rita de Cássia, Santa Clara, Paulo VI. Né? Manuel Bandeira era católico. E Cecília Meirelles, primeiros poemas publicados em revistas católicas. Jorge de Lima e Murilo Mendes, provavelmente já passou na mão de vocês alguns poemas deles. São, acho que, o exemplo principal no Brasil de integração entre a arte moderna brasileira e o catolicismo. Jamais alguém vai falar que isso está fora de moda, que é uma coisa ultrapassada. A arte moderna, é do nosso tempo, é católico. Vocês estão lendo aí, e são bons, são obras-primas.
Para terminar os exemplos, eu vou tocar aqui ele recitando, o poeta recitando. O nome do poeta é Bruno Tolentino, é o poeta que eu estudei no meu mestrado, eu gosto muito dele, e é um poema católico, mas eu espero que vocês gostem do poema e gostem também da recitação. O acalanto. Dorme, Minotauro, mouro da mais amarga Veneza. Mudo amor na correnteza do balbucio, homem touro tossindo no labirinto da névoa e da solidão, cala o instinto e o indistinto e dorme e descansa, irmão. Não existes, não existo, nada existe neste mundo a quem o além do fundo da linguagem. É tudo um misto de silêncio e de ruído no coração de quem sofre, preso num mal-entendido, como um inseto num cofre. Perdoa-te. Nada ganhas com dar e redar teus nós na teia da velha aranha, retendo e perdendo a voz no pescoço que partiste. A garganta bipartida entre a elegia do triste e o último sopro da vida não te vai dizer mais nada. Tudo o que pôde foi dito. No silêncio, na calada da noite, escuta o infinito para além da grade tua e dos outros prisioneiros entre a linguagem e a lua. Os últimos e os primeiros tampouco entenderam aquele que ia morrer e lhes disse que este universo era dele e o resto tudo crendice. Nem tudo é só desperdício. Tudo e nada nesta vida se confundem. Fim e início, chegada como partida, trocam-se em pura ruína. Mas o verme engole a aranha, acredite ou não. A sina que escolheste não se ganha sem um sacrifício imenso, mas que vale mais que a cena em que, por causa de um lenço, Otelo mata Desdémona, ou o velho rei Lear, louco e só pele e osso, vê e não vê balançar Cordélia pelo pescoço. Se o amor não aprende a língua do ser amado, esse amor é um louco morrendo à míngua do que seja ou do que for. Deixa-te embalar, amigo, como eu me deixo cantar este acalanto, e te digo, te juro, que o verbo amar só Deus conjuga contigo. Para terminar, eu não vou fazer tudo que eu tinha prometido, que já estourei o tempo. Eu queria falar das possibilidades contemporâneas. Como é que dá para fazer essa educação do imaginário hoje em dia? O nosso grupo, SEC, Centro de Estudos Culturais, parte do MVC, Movimento de Vida Cristã, a gente tem algumas iniciativas nesse sentido. Essa palestra é uma delas. Semana passada a gente teve uma palestra sobre biologia e fé. A gente já teve sobre fé e educação física. Uma das iniciativas estritamente artísticas que nós temos é o concurso de fotos. Que é esse concurso de fotografias, essa foto é a foto premiada, que é uma menininha correndo para uma fonte, que pode ser a fonte do batismo, a fonte da vida, e lá em cima o Cristo Redentor. Então a fotografia hoje em dia é uma das formas mais fáceis, mais instantâneas de se capturar sentimentos cristãos. E por isso a gente faz esse concurso. A outra iniciativa que o SEC tem é o concurso História de Natal. Todos vocês podem participar, as inscrições estão abertas. O site é www.historiasdenatal.com.br e tem categorias jovens, adultos e crianças, e também é uma forma de educação do imaginário, de colocar pessoas para pensar o sentido verdadeiro do Natal. E para terminar, eu queria terminar com essa conclusão que é uma fala do Papa Emérito Bento XVI. Ele diz o seguinte: obras de arte são frutos da criatividade humana que questionam a realidade visível, tentando revelar seu sentido mais profundo e comunicá-lo por meio da linguagem, das formas, cores, sons. Talvez algum dia, ante uma escultura, pintura, alguns versos de um poema ou música, você pode ter experimentado dentro de si uma emoção muito íntima, um sentimento de alegria. Ou seja, você percebeu que na sua frente não havia apenas matéria, um pedaço de mármore ou de bronze, um painel pintado, uma série de letras ou uma combinação de sons, mas que havia algo grandioso, algo que fala e que é capaz de tocar o coração, de comunicar uma mensagem que eleva a alma. Travar contato com a arte não é apenas uma ocasião para enriquecimento cultural,
mas deve ser, sobretudo, um momento de graça, um encorajamento para fortalecer nossa relação e nosso diálogo com o Senhor. Devemos parar e contemplar a transformação de uma simples realidade externa numa realidade mais profunda, interna. Nesse raio de beleza que nos atinge, que quase golpeia o mais profundo do nosso ser e que nos convida a elevar-nos até Deus. É isso.